O relativismo religioso é uma ideia muito presente nos dias de hoje e pode ser um pouco confusa para entender. Basicamente, o relativismo religioso ensina que todas as religiões são iguais e igualmente válidas, como se fossem diferentes caminhos que levam ao mesmo destino. Quem defende essa visão acredita que nenhuma religião tem a verdade completa e que todas elas possuem apenas uma parte da verdade, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça. Para muitos, essa ideia parece agradável, porque promove a paz e o respeito entre as crenças, o que, claro, é importante. Mas, do ponto de vista católico, o relativismo religioso é problemático, porque vai contra o ensinamento de Jesus Cristo. Nós, como católicos, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, e que ele é a revelação completa de Deus para a humanidade. Isso não significa que desprezamos outras religiões ou que não respeitamos as pessoas de outras crenças. Muito pelo contrário. A Igreja Católica ensina que devemos amar e respeitar todos. No entanto, a fé católica afirma que a plenitude da verdade se encontra em Jesus Cristo e na Igreja que ele fundou, a Igreja Católica. Então, o relativismo religioso tenta colocar todas as religiões no mesmo nível. Mas a nossa fé nos ensina que há uma diferença. Jesus Cristo é o único Salvador, e é por meio dele que encontramos a verdade completa sobre Deus e sobre a salvação. No ensinamento da Igreja Católica, a verdade não é uma ideia abstrata ou uma questão de opinião. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Como ele mesmo disse no Evangelho de São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Isso significa que a verdade plena sobre Deus e sobre o sentido da vida humana nos foi revelada em Jesus. Ele não é apenas mais um entre muitos mestres religiosos, mas o próprio Filho de Deus, a revelação final e completa do Pai. A Igreja Católica, desde os primeiros séculos, sempre defendeu a unicidade de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica ensina claramente: em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente. Isso quer dizer que Jesus é a fonte e o critério de toda a verdade. Embora outras religiões possam conter elementos de verdade, a Igreja acredita que a plenitude da verdade está em Cristo e na sua Igreja. Essa visão está profundamente enraizada na história da Igreja. No Concílio Vaticano II, a Igreja reafirmou essa crença de forma solene. No documento Lumen Gentium, que trata sobre a natureza da Igreja, há uma afirmação clara sobre o papel central de Cristo e da Igreja Católica. A Lumen Gentium diz que Cristo, ao instituir a Igreja, estabeleceu-a como o sacramento universal da salvação. Ou seja, a Igreja Católica é o canal pelo qual a graça de Cristo chega até nós. Essa declaração não é algo novo, mas o coração da fé católica ao longo dos séculos. Já no ano de 325, no Concílio de Nicéia, a Igreja proclamou que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, afirmando que ele é da mesma substância do Pai. Esse ensinamento foi repetido em outros concílios ao longo da história, sempre reforçando que Jesus é o centro da nossa fé e que, fora dele, não há salvação completa. Agora, é importante entender que, quando a Igreja fala sobre a verdade, ela também se refere ao papel da própria Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Isso quer dizer que, além de Cristo ser a verdade, a Igreja fundada por ele tem a missão de guardar e proclamar essa verdade ao longo dos tempos. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, é a única que pode interpretar de forma infalível as Escrituras e os ensinamentos de Jesus. Por isso, nós, como católicos, confiamos na autoridade da Igreja para nos conduzir ao conhecimento pleno da verdade. A Lumen Gentium também nos lembra que a Igreja Católica não é apenas uma instituição visível, mas o corpo místico de Cristo. Assim, a verdade que ela proclama não é fruto de opiniões humanas, mas da revelação divina que foi transmitida pelos apóstolos e seus sucessores ao longo dos séculos. Isso é reforçado também na encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, que afirma que a verdade de Cristo, transmitida pela Igreja, é imutável e deve ser preservada com fidelidade, sem adaptações que relativizem seu conteúdo. Outro ponto importante é que a verdade que Cristo nos revelou não é algo que deve ficar guardado apenas para nós. A Igreja Católica tem a missão de levar essa verdade a todas as pessoas, em todas as nações. O próprio Jesus nos deu essa missão ao dizer: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19.
Isso significa que a Igreja tem a responsabilidade de evangelizar, de levar a verdade de Cristo ao mundo. Não porque quer dominar ou impor algo, mas porque acredita que essa verdade é libertadora e traz a salvação. Em resumo, a visão católica sobre a verdade é clara. A verdade plena está em Jesus Cristo, e a Igreja Católica, que ele fundou, tem a missão de guardar, proteger e proclamar essa verdade ao longo dos séculos. Essa verdade não muda com o tempo ou com as modas culturais, porque vem do próprio Deus, que é eterno e imutável. Portanto, o relativismo religioso, que diz que todas as religiões são iguais, não pode ser aceito, pois Cristo é o único caminho para a verdade completa, e é por meio dele que encontramos a vida verdadeira. Quando falamos sobre a verdade na fé católica, é importante entender que a Igreja ensina que a plenitude da revelação divina se encontra em Jesus Cristo e, consequentemente, na Igreja Católica. Isso significa que a verdade completa sobre Deus, sobre a vida e sobre a salvação, nos foi revelada plenamente por meio de Cristo, que confiou essa revelação à Igreja que ele fundou, a Igreja Católica. Mas isso não quer dizer que as outras religiões não possuam nada de valor ou que não contenham aspectos verdadeiros. A Igreja Católica reconhece que outras tradições religiosas podem, sim, ter elementos de verdade. O próprio Catecismo da Igreja Católica, nos números 839 a 845, nos ensina que, embora a plenitude da revelação esteja na Igreja Católica, existem sinais de santidade e de verdade em outras religiões. Essas religiões podem ter valores que refletem o desejo do ser humano de se conectar com Deus, mesmo que de forma incompleta. Por exemplo, o desejo de justiça, de amor ao próximo e a busca pelo transcendente são elementos presentes em muitas tradições religiosas, e são valores que devemos respeitar. É exatamente por isso que a Igreja Católica também defende o princípio da liberdade religiosa. Cada pessoa tem o direito de buscar a verdade e de escolher sua crença, sem ser forçada. A Dignitatis Humanae, documento do Concílio Vaticano II, que foi realizado na década de 1960, afirma claramente que a liberdade de consciência e de religião é um direito fundamental de todo ser humano. Isso porque Deus nos criou livres, e é na liberdade que o ser humano pode responder ao chamado de Deus de maneira autêntica. No entanto, essa liberdade não significa que todas as religiões são iguais ou que todas elas possuem a verdade completa. Elas podem refletir aspectos da verdade, mas a plenitude da revelação divina, como dissemos, foi dada por Cristo à Igreja Católica. Por isso, a Igreja tem a missão de levar essa verdade ao mundo, respeitando a liberdade de cada um, mas também cumprindo seu dever de evangelizar. A Nostra Aetate, outro documento do Concílio Vaticano II, reconhece esse aspecto de verdade presente em outras religiões. O documento afirma que a Igreja Católica rejeita nada do que é verdadeiro e santo nas outras religiões. Pelo contrário, ela olha com respeito para essas tradições, buscando o diálogo e a cooperação para o bem comum. No entanto, o documento deixa claro que a plenitude da vida espiritual está em Cristo e na Igreja que ele fundou. O Papa João Paulo II, durante seu pontificado, destacou a importância do diálogo interreligioso e do respeito mútuo. Ele sempre enfatizou que, embora possamos encontrar valores comuns com outras tradições religiosas, isso não deve enfraquecer o nosso compromisso com a verdade de Cristo. Ele nos exortou a continuar o diálogo, mas sem perder de vista a nossa missão de testemunhar a verdade plena que recebemos de Jesus. Portanto, ao reconhecer as verdades parciais nas outras religiões, a Igreja Católica nos ensina a ter uma postura de respeito e diálogo, mas sem cair no erro do relativismo. Não devemos confundir o respeito pela crença dos outros com a ideia de que todas as religiões são iguais ou que todas levam à mesma verdade. A nossa fé católica afirma que Jesus Cristo é o único Salvador e que é por meio dele que a revelação completa de Deus chegou a nós. Em resumo, enquanto outras religiões podem refletir elementos de verdade e possuir valores dignos de respeito, a plenitude da verdade se encontra em Cristo e na Igreja Católica. Esse equilíbrio entre o respeito e o compromisso com a verdade é o que marca a posição da Igreja em relação ao diálogo interreligioso. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem buscado de maneira intensa a unidade dos cristãos por meio do ecumenismo. Este esforço se baseia na oração de Jesus durante a última ceia, quando ele pediu ao Pai que todos sejam um.
João 17:21. O ecumenismo é um movimento que visa promover a reconciliação e a união entre os cristãos, especialmente aqueles que estão separados da Igreja Católica, como as comunidades protestantes e ortodoxas. No entanto, esse diálogo pela unidade não significa relativizar a verdade que a Igreja Católica recebeu de Cristo. A busca pela unidade se dá com respeito às diferenças, mas sempre mantendo firme o ensinamento de que a plenitude da verdade e da graça se encontra na Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 820, afirma que a unidade, desde o princípio, é um dos dons que Cristo dá à sua Igreja. Portanto, o ecumenismo não é uma renúncia à nossa fé, mas uma busca por restaurar a unidade que foi ferida ao longo da história. Além do ecumenismo, a Igreja também promove o diálogo interreligioso, isto é, o diálogo com religiões não cristãs, como o islamismo, o judaísmo e outras tradições. Este diálogo busca promover o respeito mútuo, a paz e a cooperação entre os povos, sem jamais comprometer a verdade de Cristo. O diálogo ecumênico e interreligioso, portanto, não significa relativismo, mas sim uma busca por construir pontes, sempre com a convicção de que a verdade revelada em Cristo permanece única e central para a fé católica. Ao concluirmos essa reflexão, é importante reforçar que, enquanto católicos, somos chamados a respeitar todas as crenças e tradições religiosas. Esse respeito, porém, não implica que todas as religiões sejam iguais ou que todas possuam a plenitude da verdade. Reconhecemos que outras tradições podem conter elementos de verdade e bondade, mas, conforme ensinado pela Igreja, a revelação completa de Deus está em Jesus Cristo e na Igreja que ele fundou, a Igreja Católica. Esse entendimento não nos afasta do diálogo respeitoso, mas nos move a um compromisso ainda maior com a evangelização. A missão de todo católico é levar a verdade de Cristo a todos, como ele nos ordenou. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A evangelização não é uma imposição, mas um convite, um ato de amor, para que todos possam conhecer e experimentar a salvação que Cristo oferece. Portanto, respeitamos as diferenças, mas permanecemos firmes na nossa fé, convictos de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E que é nossa responsabilidade compartilhar essa verdade com o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum dos próximos conteúdos. Eu também convido você a interagir com a gente nos comentários, seja deixando a sua dúvida ou sugerindo um tema para um próximo vídeo, pois é sempre um prazer conversar com vocês. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os links para os documentos da igreja que citamos aqui, caso queira aprofundar o estudo desses temas. E se você quiser se aprofundar ainda mais, recomendo assistir ao vídeo onde falamos sobre os sacramentos da Igreja Católica. É uma ótima maneira de entender melhor a graça que Cristo nos oferece por meio da sua Igreja.